Bem, gente, boa noite. Um aluno me pediu para gerar um cronograma com um ponderador, até nenhuma novidade, mas na realidade ele queria colocar dois ponderadores, né? Um de custo, até criei aqui como modelo esse cronogramazinho aqui, que seria o seu preço de venda. Vou até renomear ele aqui, para ficar mais simples da gente identificar. Mas ele queria também ponderar não só pela venda, mas também pelo trabalho, pelo HH, porque eu tenho a coluna de recursos aqui e tenho os recursos apropriados. Aí você pode falar assim, mas Damásio, o trabalho, para apropriar pelo trabalho, eu tenho o percentual de trabalho concluído. O grande problema é que o percentual de trabalho concluído ele é baseado, não um problema, né? A lógica dele, ele é baseado pela duração. Eu tenho dois homens trabalhando 6 dias durante 9 horas, então seria 6 vezes 9, 54, vezes 8, 108 horas, que é o que está calculando aqui. Se passaram 3 dias, eu vou ter 54 horas, 50%. Então, o ideal é não manipular esse percentual de trabalho aqui. E como é que eu faço para ponderar um cronograma? Pela coluna custo. Só que na coluna custo eu jamais devo digitar nela, erro comum que muita gente executa, porque pela coluna custo eu vou conseguir ponderar e trabalhar com valor agregado. E como chegar nessa ponderação, né? O que eu vou fazer aqui agora serve também para ponderar só por um item, que você pode escolher custo, venda, o HH, duração ou peso de pontos que o pessoal chama, né, por feeling, mas no caso aqui, esse aluno ele pediu para trabalhar com os dois, com trabalho e com venda, que já tinha no cronograma. Então qual foi a alternativa? Até aqui eu vou fazer o procedimento normal para ponderar um cronograma. Eu vou criar um recurso ponderador financeiro, que vai ser onde eu vou trabalhar com a venda, e o ponderador físico, que é onde eu vou trabalhar, nesse exemplo aqui, com HH. Esses dois ponderadores têm que ser do tipo material, e eu vou colocar aqui a taxa padrão dele, 1. Para quem já viu algum vídeo anterior meu aí de ponderação, tá vendo que é o mesmo processo, só estou criando dois agora. E como é que eu vou colocar esses dois no meu cronograma? Eu poderia vir atividade por atividade na coluna nome do recurso e dentro de cada recurso eu colocar o ponderador financeiro, o ponderador de HH. Eu sei que o meu HH são 108, eu colocaria 108 aqui no HH e 2.800 aqui no financeiro. Esse caso aqui, que é um cronograma modelo de 25 linhas, eu poderia fazer isso de boa, um a um. Mas eu vou ensinar aqui agora um macetezinho pelo Excel. No Excel eu vou precisar de algumas colunas, principalmente da coluna resumo, o nome da atividade, até aqui onde que eu tenho a venda. Pronto. Vou abrir aqui o Excel. Vou abrir aqui um Excel novo. Espera aí que abriu na outra tela. Deixa eu puxar. Espera aí. Pronto. Abri aqui um Excel novo. E colhei os dados que eu quero trabalhar. Então agora, todo o local que tenha recurso, vou até puxar essa coluna de recurso aqui para a extremidade, para ficar mais fácil de visualizar. Eu quero botar recurso. Qual o recurso? Para não perder o nome certinho, eu posso ir até no Project, copiar os dois nomes que eu dei, abrir aqui no Excel e jogar aqui na M1 e M2. M1, M2, M3. Pronto. Está aqui o nome dos recursos. Então aqui eu posso fazer aqui, eu tenho até um facilitador, né? Geralmente quando eu uso só ponderador, eu faço
dois se, né? Que quando a resumo for igual a se não entra e quando a duração for igual a zero. Inclusive, eu vou inserir uma coluna aqui, ó, para trazer a coluna duração que eu esqueci, tá? Pronto. Tem aqui todas as colunas, até algumas a mais que eu preciso aqui no meu Excel. Se eu fosse colocar só o ponderador, como eu faço normalmente, ó, vamos supor que eu não tenho recurso e quero colocar só um recurso chamado ponderador, independente do que eu vá ponderar. Por exemplo, vou ponderar aqui pela duração, tá? Vou tirar a palavra dias, substituir por vazio, e vou tirar o plural também, que eu posso ter um dia, também substituir tudo. Pronto. Por que eu substituí aqui? Porque eu tenho dois se, onde eu não vou botar o recurso ponderador. Quando o resumo for igual a sim, e quando a duração for igual a zero. Porque eu não tenho. Então, peraí. Quando o recurso for igual a sim, eu quero que fique vazio. E quando a duração for igual a zero, eu quero que fique vazio. Se não, eu vou criar o recurso, né, a palavra ponderador, vou colocar o e comercial. Deixa eu travar ele aqui para eu poder arrastar essa fórmula. O e comercial, vou abrir o colchete, que é onde eu identifico a quantidade desse recurso, fecho aspas, e comercial novamente, pego aqui a duração, que eu quero ponderar pela duração, e comercial novamente, abro aspas, fecho o colchete e abro aspas. Pronto. Vou arrastar aqui e tenho o recurso ponderador aplicado. Isso seria para quê? Se nesse project aqui eu não tivesse recurso nenhum, ó, vou excluir os recursos desse projeto. Eu não tenho recurso nenhum e vou criar aqui um recurso chamado ponderador, exatamente como eu criei primeiro lá no Excel, né? Eu estou fazendo ao contrário aqui agora, que é a aplicação normal do recurso. Tipo material, taxa padrão 1, vou lá no meu Excel, só para confirmar aqui, ó, copiei, vou aqui no nome do recurso e dou um colar. Repare que todo o meu ponderador virou custo e eu vou fazer todo o meu processo no uso da tarefa. Vou configurar aqui uma camada para semana, dar um duplo clique aqui do lado e não quero o trabalho no caso, ó, vou colocar aqui o custo e o custo acumulado. Eu pegaria esses dados aqui e faria uma curva percentual, tá? Esse seria o procedimento normal para ponderar o meu projeto. Mas o meu cliente, o meu aluno, ele já tinha todos os recursos colocados no project e ele queria dois ponderadores, um baseado na venda e o outro baseado no HH. Por isso, eu criei aqui esses dois recursos, ó. Então deixa eu trazer de volta aqui a coluna nome do recurso, que eu acabei alterando ela. Eu já tenho um recurso aqui que me deu o HH, eu quero acrescentar esses dois recursos. Então como é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar basicamente onde já tem recurso, né? Que eu não preciso onde não tem. Igual, aqui onde tem o pedreiro ajudante, e comercial, vou abrir aspas, ponto e vírgula, fecho aspas, e comercial de novo. O que eu quero? Ponderador financeiro. Travei o ponderador financeiro, né, para ele poder
pegar sempre ali a coluna N2, E comercial de novo, abro aspas, colchete aberto, fecho aspas, E comercial de novo, como é o ponderador financeiro, eu vou pegar o valor de venda. E comercial de novo, abro aspas, fecho o colchete, fecho aspas. Pronto. Repare que agora ele está aqui, ó, pedreiro ajudante mais o ponderador financeiro. Só que eu quero o financeiro e o físico. Vamos continuar o nosso E comercial aqui, ó. E, ponderador físico, travei, E. Não, desculpa, eu esqueci do ponto e vírgula. Abri aspas, ponto e vírgula, fechei aspas. E comercial, agora sim eu pego o ponderador físico, vou travar ele, E comercial de novo, abri o colchete entre aspas, E comercial de novo, e vou pegar o trabalho. Eu esqueci de tirar o HRS, mas depois eu tiro. E comercial de novo, abro aspas, fecho o colchete, fecho aspas. Pronto. Para não esquecer, eu vou pegar aqui o trabalho, vou dar um Ctrl L, vou tirar o HRS e substituir tudo, porque eu estou substituindo tudo em grana, né? Tudo em dinheiro, para forçar o ponderador, forçar a ponderação. Eu peguei o HR também, acredito de não ter. Pronto. Então aqui, ó, se o H6 aqui for igual a vazio, ponto e vírgula, fica vazio. Se não, faz essa fórmula. Agora eu posso arrastar, como eu falei antes. Eu estou falando num cronograma de 6.000 linhas, de 25 linhas, poderia estar falando de um de 6.000. Ó. Criei aqui os novos recursos. Vou copiar e levar para o Project. Agora, qual a alteração que eu vou ter aqui em relação ao que eu fiz antes com o ponderador? Lembra que nós usamos o uso da tarefa para fazer a curva. Agora, como eu quero dois recursos diferentes ponderador, eu vou usar o uso do recurso. Onde eu vou ter aqui, ó, todos os recursos, poderia fazer um filtro aqui para pegar só o material, ó, mas qual que eu quero? Eu quero justamente o ponderador financeiro e o ponderador físico, ó, onde o trabalho aqui não me interessa, eu vou querer aqui a coluna custo e vou querer, para a gente ter uma base aqui, a coluna de início, a coluna de término. Vou deletar essa aqui que eu não preciso dela por enquanto. Vou mudar aqui, ó, dando um duplo clique, tirando o trabalho. O que eu quero? Custo e custo acumulado. Aqui em cima eu não quero por dia, vou dar um duplo clique. Vou deixar por semana. Pronto. Aí se eu quiser, eu posso fazer um filtro aqui, para ficar mais bonitinho. Eu posso tirar, deixar só recurso material. E vai aparecer o financeiro ou o físico. Se eu tivesse outros recursos de materiais que não fossem o meu ponderador, eu poderia deixar ali também, sem problema. Ó, vou copiar isso aqui para o Excel, para eu saber quando é o início e término do meu projeto. Pronto. E vou trazer agora os dados aqui. Muita atenção na hora de trabalhar com dados no Project, no Excel, que geralmente no Excel a gente trabalha com o final da semana. O Project ele lança aqui o início. Ó. Tá vendo que meu projeto começa 13/7? Ele aparece aqui dia 12. Na realidade, esse dia 12 é 13 a 18. Esse 19 é 19 a 25. 26 a 1º. Ele está identificando a semana. Vou copiar esses dados todos aqui. Pronto. Meu projeto começa 13/7 a 28/9. Então lá no Excel, eu vou colocar aqui, ó, 13/7. Não, 13/7 é o início, né? Vai ser uma coluna zerada para minha curva sair do zero. Aí 13/7 é uma segunda-feira, né? Então aqui eu tenho dia 17, vou botar o corte todo
17/7, vou somar 7 dias aqui, até dar 28/9. Pronto, vou botar aqui na mão mesmo, quem tiver já um gráfico automático. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que pegar os dados. Deixa eu formatar aqui melhor aqui. Olha só. Aqui eu vou chamar previsto. O primeiro é ponderador financeiro. Então eu vou botar aqui, ó, previsto financeiro acumulado, previsto físico acumulado. Pronto. Agora eu vou selecionar isso tudo aqui, ó, e vou montar um gráfico. Inserir mais gráficos. Vou vir aqui no combinado, onde eu vou deixar o previsto como coluna e os acumulados como linha. Previsto como coluna e o acumulado como linha. Eu poderia já estar deixando também uma coluna, uma linha ali no gráfico para lançar o realizado depois, tá? Mas o conceito seria o mesmo. Para melhorar o nosso gráfico, eu vou pegar o acumulado e vou jogar para o gráfico secundário. Pronto, fiz aqui meu gráfico. Ah, Damásio, eu não quero esse gráfico mostrando valores, né? Porque na realidade nem é valor. Um é valor, o outro é HH. O que eu posso fazer? Eu posso pegar, ó, esses valores aqui e jogar como apoio. Ó, vou jogar como apoio aqui em cima. E aqui eu vou fazer uma fórmula, onde eu vou dividir pelo valor acumulado. Deixa eu travar a fórmula aqui. Eu vou puxar para baixo também. Aqui mesma coisa, eu vou dividir o valor pelo acumulado. Opa, fugiu o mouse aqui. Vou dividir o valor pelo acumulado. Deixa eu travar. E vou arrastar aqui. Vou puxar. Pronto. Transformei os dois aqui em percentual. Eu tenho aqui a minha curva. Uma curva baseada no previsto financeiro e a outra curva no previsto físico, né? Que seria justamente o azul é o físico, que é o nosso HH, e o laranja aqui é o financeiro. Ficou muito parecida a curva por coincidência, mas elas poderiam ser bem diferentes. Eu posso usar dois ponderadores. Então, o mesmo raciocínio que eu já fiz em outros vídeos mostrando o ponderador do Project, a gente pode fazer isso aqui. E claro que fazendo isso no Project, vai estar disponível para eu trabalhar após eu salvar a linha de base. Vai estar disponível o meu cota, que nada mais é do que meu valor planejado, aonde que esse cota vai alterar de acordo com a minha data de status, e o COT, que é o nosso famoso valor agregado. Eu falei várias vezes em outros vídeos, eu não consigo ver um projeto bem controlado que se não for por valor agregado, onde eu pego um método de valor agregado, que por padrão do Proust é percentual concluído, mas eu posso lá em opções, dentro de avançado, trocar aqui, ó, método de valor agregado vai ser o físico. Como eu estou fazendo depois que já tinha inserido as tarefas, eu tenho que trocar aqui as tarefas. Então, agora, eu insiro a coluna percentual físico concluído. E quando eu trocar aqui, ele já vai trocando o valor ali do COT. Então, pela regra da linha de base, quando eu dividir o cota pela regra do valor agregado, quando eu dividir o cota pela linha de base, eu tenho um percentual previsto.
Quando eu dividir o COT pela linha de base, eu tenho um percentual executado, que agora eu não sei de qual versão para cá, o Prost tinha esse bugzinho, não calculava a média certinha, mas agora ele na resumo está calculando a média certinha também pelo físico. Eu continuo fazendo fórmula do COT dividido pelo custo da linha de base, principalmente por causa das casas decimais, tá? Porque a percentual físico aqui não mostra a casa decimal, tá? Então, basicamente, agora seria formatar todo o teu projeto para a parte de controle e você estaria aqui trabalhando, nesse caso, com 2 ponderadores ou a mesma lógica aqui para trabalhar com um só, tá? Obrigado aí, boa noite novamente.